fazemos quando recebemos um não a algum sonho nosso? Todos nós lidamos de maneiras diferentes com a frustração que é termos negado algo que acreditamos, algo que sonhamos, algo que projetamos para nós mesmos. A grande questão é como essa frustração pode determinar as escolhas que a gente faz na nossa vida. E mais, como essa frustração pode determinar o caminho que a gente escolheu trilhar. Essa é a história do João. João foi uma criança, depois um adolescente, por fim um adulto extremamente dedicado a tudo que fazia. Estudou nas melhores escolas. Trilhou essa parte do seu caminho sem grandes problemas. Passou em todos os anos das escolas sem recuperação. Tinha diplomas de inglês, francês e espanhol. Atividades extracurriculares diversas. E aí, um dia, a vida pediu uma resposta mais séria de João. João, qual é o seu grande sonho nessa vida? E João decidiu que ele queria ser médico. Bom aluno que era, João não teve grandes problemas. Passou no primeiro vestibular e começou sua realidade todo empolgado com o caminho que estava trilhando. Em 6 anos, ele iria de encontro ao seu grande sonho. E João estudou. João cresceu, João progrediu, João se desenvolveu. Ele gostava muito de pensar que ele estava num caminho que o levaria à realização de um grande sonho. Só que João também tinha um pequeno sonho. João era um jovem que gostava muito de ensinar as pessoas. Por isso, ele determinou que durante o seu período do seu curso, da sua faculdade, ele teria uma pequena missão, um pequeno sonho. João queria transformar o conhecimento das pessoas que estivessem próximas dele. A melhor maneira de se fazer isso formalmente dentro de uma universidade seria através de um processo de monitoria. Uma espécie de programa onde alunos trocam experiências e conhecimentos entre si. O grande problema, e o primeiro grande obstáculo a esse sonho de João, é que os processos seletivos para esse tipo de atividade, onde ele estudava, eram muito concorridos. E para alcançar esse pequeno sonho, João se dedicou, fez o que a cartilha mandava, seguiu todos os passos. Estudou, revisou, estudou de novo. Só que pela primeira vez na vida de João, ele não chegou onde queria. Apesar do seu esforço incondicional e da sua dedicação, as coisas não saíram muito como ele acreditava que sairiam, e ele recebeu pela primeira vez na vida um grande não. E esse não transformou profundamente o João. Aquele menino extremamente centrado e consciente do caminho que escolheu trilhar, extremamente determinado sobre as suas escolhas, se perdeu, se transformou. Essa frustração, essa perda desse pequeno sonho, fez com que João meio que se perdesse. Fez com que João duvidasse da sua competência. Fez com que João questionasse e colocasse em xeque os seus sonhos. E a partir desse dia, tudo mudou. João decidiu que seria uma pessoa diferente. Diferente como? Ele deixaria de ser aquele jovem determinado, consciência das suas escolhas, e se transformaria numa espécie de super-homem. Tinha que ser tudo, tinha que dar conta de tudo. O grande objetivo dessa mudança de João era que, ao abraçar todos os sims, todas as oportunidades que aparecessem na sua frente, ele queria provar para o mundo que o mundo estava errado quando ele ganhou esse primeiro não. E inconscientemente, João trocou aquela trajetória clara, com escolhas bem definidas, por um percurso um pouco diferente, onde ele dizia sim a todas as oportunidades que apareciam para ele. E isso mudou tudo. A partir desse momento, João transformou sua rotina. Agora era de segunda a sábado, de 7 da manhã às 7 da noite. João não tinha tempo para quase nada. Ele fazia muitas atividades, algumas, verdade, parecidas com ele, outras nem tanto. E aí o tempo passou. E um dia João começou a refletir. Ele tinha muita dúvida sobre como esse caminho bem delimitado que ele tinha estabelecido se transformou. Ele começou a questionar como as atividades que ele fazia, o levariam para aquele seu objetivo, a realização do seu grande sonho. Ele passava muito tempo fazendo muita coisa, mas o que aquilo realmente tinha a ver com ele? Ele começou a questionar como o seu caminho, a sua trajetória linear, tranquila, cristalina, com escolhas bem determinadas, tinha se confundido num percurso confuso, obscuro e sem muitas respostas. E quando a gente fala disso, a gente para pensar.
Quantos de nós não somos como João? Quantos de nós, diante de alguma frustração, de algo que dá errado, de algum sonho que nos é tirado, respondemos com uma ânsia de irreverência, de um tanto quanto de frustração e de irritação? A gente quer provar para o mundo que o mundo está errado. Muitas vezes a gente abre mão dos nossos ideais e das certezas dos nossos caminhos para provar para o mundo que ele está errado. Então, na verdade, essa não é a história só do João. Essa é a história de muitos de nós. Inclusive de quem está aqui hoje para contar essa história. Isso acontece com a gente por um motivo bem simples. A gente não é treinado para lidar direito com as nossas frustrações. A gente é ensinado a buscar incessantemente o sucesso e só ele nos interessa. Tudo aquilo que é diferente não merece atenção no nosso radar. A grande prova disso é que a grande maioria de nós, enquanto crianças, trilhou uma trajetória de relativo sucesso. A gente recebeu muitos sims para alguns poucos nãos. A gente se acostumou com o sucesso, mas a gente não aprendeu a lidar com a nossa falha direito. E por que isso? A grande prova é que quantos de nós recebemos, quando pequenos, a seguinte frase: ei, se algum dia você se dedicar e as coisas não saírem tanto quanto esperado, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Quantos de nós? A gente foi preparado para buscar o sim, e a gente foi preparado para apreciar o sucesso que muitas vezes vem com ele. Mas a gente não foi preparado para gerenciar os nãos. A gente não foi preparado para gerenciar as nossas próprias frustrações. E aí a gente começa a se questionar. Será que às vezes as dúvidas sobre os nossos futuros e os problemas do nosso presente não podem ser originados de algo que aconteceu de errado lá no nosso passado? Será que a gente lidou de maneira correta com as coisas que se deram de errado lá atrás? É a partir desse tipo de questionamento que a gente tem que pensar que ter um sonho negado foi algo que nos transformou, que nos tornou mais conscientes do nosso caminho, ou que nos fez, num ato de rebeldia e de fúria, jogar tudo para o alto e tentar provar para o mundo que ele estava errado ao nos negar esse pequeno sonho. É a partir disso que a gente entende que a vida, sim, determina muitos nãos para alguns sims. Só que o que acontece com a gente, na maioria das vezes do nosso cotidiano, é apenas uma demonstração maiúscula de que esse é o jogo da vida. E como esse é o jogo da vida, a gente tem que aprender com ele para continuar jogando. E o que eu quero dizer com aprender com ele é que a gente tem que aprender a regra do jogo. A gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações. A gente tem que entender que as nossas frustrações, elas não devem ser uma força motivadora da gente jogar tudo para o alto, quebrar o nosso status quo e, de repente, começar tudo do zero, tentando dizer sim para tudo. As nossas frustrações, elas devem servir como uma espécie de força motivadora, no qual a gente tem um processo de autoconhecimento e que a gente tenta se conhecer melhor e mudar quem a gente é para o que não aconteceu acontecer de novo. É a partir dessa resposta que a gente deve começar a moldar o nosso caminho. É a partir desse entendimento que a gente tem que fazer as escolhas da nossa vida. Porque a frustração, ela é muito mais do que um balanço entre não e sim. Apesar de parecer uma grande exceção, aprender a lidar com isso é uma das regras do jogo da vida. E foi isso que João percebeu. João, com o tempo, começou a pensar sobre como ele queria lidar com isso. Ele começou a entender que é perfeitamente normal que a gente algumas vezes se dedique para as coisas e elas não aconteçam como a gente espera. É perfeitamente normal que às vezes a gente não atinja nossos objetivos. Então, essa não é a história só do João. Essa é a história de muitos de nós. A grande mudança que João teve sorte que aconteceu na sua vida foi que ele começou a entender isso de maneira muito precoce. Ele entendeu que a frustração não era um monstro que ele tinha que matar. Ele entendeu que a frustração era uma oportunidade de se conhecer melhor. A frustração era, na verdade, algo que ele poderia transformar, e que poderia transformar ele também em uma pessoa melhor, alguém mais consciente das suas escolhas e mais consciente do seu caminho. A grande mudança nessa postura de João também fez com que essa transformação deixasse de ser um monstro e servisse como uma espécie de exemplo de autoconhecimento. Foi isso que determinou a mudança na trajetória de João. Ele entendeu que a gente tem que refletir sobre o que aconteceu de errado. E mais, ele entendeu sobre o que a gente tem que refletir que aconteceu de errado para que isso não aconteça de novo. E isso gerou um aprendizado maiúsculo para João. Se a nossa experiência nessa mente
um carro com os faróis voltados para trás, pode ser que a nossa experiência sirva muito mais de algo motivador de uma mudança do que alguma coisa que a gente deixou de ver, do que um sonho que passou pelos nossos olhos. Pode ser que a frustração em si nos transforme muito mais do que um sonho que deixamos de viver. Pode ser que ela sirva de motivação para a gente chegar mais longe. Pode ser que ela molde o nosso caminho. Mas e João? O que aconteceu com João? Acontece que ter tomado esse não de maneira tão precoce foi um dos melhores presentes da vida para o João. Porque João entendeu o que realmente era frustração. E ao entender o que era frustração, ele começou a refletir sobre o que ele deveria fazer de diferente para que isso não se repetisse nunca mais. E que ele fosse mais feliz. É lógico, isso é muito difícil. Aprender a lidar com o que dá de errado com a gente é muito bonito de falar e é muito difícil de fazer. Mas a grande verdade é que ter recebido esse não foi realmente um dos maiores presentes da vida de João. Porque esse não colocou João novamente no trilho dos seus sonhos. Muito obrigado.